Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, primeiro programa do ano e não tem como ser outro o nosso assunto. Em menos de um ano, algumas vacinas contra a Covid-19 já foram aprovadas e estão sendo aplicadas em dezenas de países. Mesmo passando por estudos rigorosos, ainda há desconfiança sobre a segurança e eficácia dessas vacinas. Portanto, conversaremos agora com o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex sobre as principais dúvidas da população sobre este assunto. E a gente dá as boas-vindas agora para o Dr. Flávio. Dr. Flávio, seja bem-vindo ao primeiro programa de 2021. Que seja um ano mais leve, se Deus quiser, Dr. Flávio. Deixa eu agradecer o convite, de estar aqui já no começo do ano para falar de um tema tão importante, que está sendo tão palpitante, que são as vacinas, que é aquilo que a gente falou desde o começo, que a gente estava esperando. E elas estão chegando, Então agora acho que é o momento da gente aproveitar esse momento, comemorar esse momento que as vacinas estão chegando. Graças a Deus. E a grande questão, a primeira de todas, que a gente já vai falar aqui, é sobre a possibilidade de desenvolvimento dessas vacinas em tão pouco tempo. A gente pode falar que é em menos de um ano. É possível? Como que a gente pode aqui rapidamente falar dessas possibilidades? Por que foi possível? Isso, acho que isso é muito importante deixar claro para as pessoas que estão assistindo, que essa velocidade talvez tenha assustado algumas pessoas. Aí eu gosto de citar algumas coisas que aconteceram no meio do caminho para mostrar porque isso é possível, foi possível e está acontecendo. Já de lembrar que em uma semana, desde que foi em 31 de dezembro de 2019 foi descrito o vírus, em uma semana a gente já conseguiu o genoma desse vírus. Então isso é uma velocidade impressionante de como a gente conseguiu o sequenciamento genético desse vírus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa tecnologia hoje é muito mais avançada do que era 10, 20, 30 anos atrás. Com relação ao próprio vírus, já existiam novas plataformas de vacina, de desenvolvimento de vacinas, que já estavam em estudo, principalmente depois do SARS-CoV-1 lá em 2002 e do MERS em 2012. Então, desde então, já se preparava a ideia de estudar vacinas de uma maneira mais rápida, usando uma tecnologia diferente. Além disso, foi despejado uma enormidade de dinheiro. Claro. O dinheiro que foi investido nas vacinas é enorme, porque desde sempre se soube que essa pandemia só vai acabar com as vacinas. Então qualquer pessoa que faça uma conta econômica vai ver que quando acabar, quando iniciar a vacinação, é o início do fim da pandemia. Então laboratórios investiram pesado, governos investiram pesado no desenvolvimento das vacinas. Um outro dado que eu acho que é importante, Pri, é a gente dizer que é a questão do número de pessoas. Quando eu vou estudar, seja um medicamento ou uma vacina, a gente faz uma coisa que a gente chama de estudo duplo cego controlado. O que é? A gente sorteia pessoas para entrar no grupo placebo, que é toma uma injeção, mas que não é nada, e uma pessoa para tomar a vacina. Como a gente está vivendo uma pandemia, um número enorme de casos, o número dos grupos, as pessoas que entraram em cada grupo, foi muito grande. Então, se conseguiu, graças a esse número enorme de pessoas que ficaram doentes por causa da pandemia, você conseguir fazer esse estudo mais rápido. É diferente de uma doença rara, por exemplo, que vai pingando um mês, pinga um nesse grupo, um mês, pinga esse grupo. Aqui não, são milhares e milhares de pessoas doentes que nos dão a possibilidade de fazer o estudo e concluir o estudo, tanto fase 1, fase 2 e fase 3, que é o que mostrou eficácia e que autorizou as vacinas serem usadas em, hoje, 50 países do mundo.
Em relação ao percentual, a gente não vai falar aqui, por exemplo, tem várias marcas de vacinas de vários países, a gente não vai entrar especificamente nessa questão política de vacina, porque a gente sabe que às vezes vira política, não é essa a questão. A gente vai falar assim, em relação ao pós a vacina. As pessoas às vezes têm medo, né, de tomar a vacina que vai surtir algum efeito colateral. Em relação ao efeito colateral, a gente sabe que a Inglaterra foi o primeiro país, né, que começou a vacinação. Teve algumas pessoas, né, tivemos algumas pessoas, alguns ingleses que tiveram algum efeito, mas que foram logo curados, assim, logo atendidos, tratados. Então não tem efeitos colaterais graves. Como que foi isso, doutor Flávio? Vamos lá. Antes de chegar nesse ponto, a vacina passou por estudos de fase 1, fase 2, fase 3, que avaliou a segurança, a eficácia e a imunogenicidade dela, ou seja, a capacidade de criar imunidade. Então já se viu que os efeitos colaterais eram muito baixos. Mas agora a gente vai para a vida real, que é aumentar muito esse número de pessoas. E o que a gente viu de efeitos colaterais até agora, que nós temos em torno de 4 milhões de pessoas vacinadas no mundo. Ninguém morreu da vacina, tá? Efeito local, tomei injeção, ficou dolorido. Até isso é considerado efeito, tá? Colateral. Quando você faz um estudo científico, até a dor ou uma vermelhidão, isso é considerado um efeito colateral. O efeito colateral leve. O que a gente viu foi que algumas pessoas, 4 pessoas, tiveram uma reação alérgica. Pessoas que já tinham histórico de reações alérgicas, que foram prontamente atendidas e resolveram a questão alérgica. Então o que a gente orienta? Aquelas pessoas que têm histórico de reação alérgica, anafilática, que a gente fala importante, aquelas pessoas que têm indicação de usar agulhinha de adrenalina, essas pessoas têm que falar para talvez tomar a vacina em um ambiente controlado. Mas vamos lembrar aqui, nós vivemos num país em que o sistema de vacinação, né, a vacinação funciona muito bem, muito bem. Nós somos um país que vacina muito e muito bem. Todo mundo vai no posto de saúde, toma sua vacina e não fica muito preocupado com isso, né? Então essa que tem que ser a realidade também da vacina do coronavírus. A gente não está mudando a história por ser essa vacina. É uma vacina como vai ser uma vacina da influenza, como vai ser a vacina do sarampo, da coqueluche, da rubéola, que daqui a um ano e meio a gente vai estar falando, olha só, fui lá e tomei a vacina do coronavírus igual eu tomei a da influenza, eu tomei junto com outras. Eu levo meu filho para vacinar e ele sai com 5 vacinas no mesmo dia. A gente não fica preocupado com isso, né? Então essa que tem que ser a realidade, né? Tranquilidade, os efeitos existem, mas são raros, muito raros. E o comum é ver essa dor local, que pode sentir uma febre, coisas leves, tá? Em relação ao tempo de imunidade e ao quanto tempo dura a proteção, como que a gente pode pensar dessa vacina? Essa é uma outra pergunta interessante, que de novo, nós não sabemos, tá? A gente talvez vai ter aí uma imunogenicidade que não dure muito tempo, igual é o da catapora, né, da varicela, desculpa que eu esqueci, da varicela. Mas lembrar que do influenza, por exemplo, eu gosto de comparar com a influenza, que é uma que está no nosso dia a dia, todo mundo vai lá e toma a vacina da gripe, tem a campanha todo ano, e todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe. Pode ser que a do coronavírus também seja anual para proteger todo ano, às vezes o vírus vai mutar, vai vir uma cepa diferente, a gente vai tomar todo ano. E mesmo as pessoas que tiveram a Covid vão ter que tomar vacina também, para se proteger, porque alguns estudos mostram que até a imunogenicidade da vacina é 4 vezes maior do que quando a pessoa tem a doença. Então pode ser que seja uma vacina que você tem que tomar e repetir doses num ano, a cada ano, a gente não sabe direito, tá? Como é a do influenza. E ótimo, e tudo bem, não é, doutor? Perfeito, de novo, o influenza a gente vai lá todo ano, a gente tem que estar agradecendo. O problema não é esse, não é? Com certeza. A questão não precisa ser essa. E a gente vai conversar mais aqui com o Dr. Flávio. Agora a gente vai lá para o nosso bloco Equilíbrio Hormonal. A doutora Mariana Carvalho, endocrinologista, ela vai contar um pouquinho para a gente se existe, olha essa pergunta, será que existe açúcar melhor para quem tem diabetes? Será que a gente pode escolher aí o tipo de açúcar? Equilíbrio Hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Olá! Existe açúcar melhor para quem tem diabetes?
Então, para responder essa pergunta, é importante dizer que o sabor doce ele faz parte do nosso paladar e nem sempre precisamos nos abster desse tipo de paladar. Porém, as pessoas que são portadoras do diabetes mellitus, elas têm uma dificuldade na metabolização, na eliminação do açúcar dentro do organismo. E com isso, o açúcar ele fica acumulado no sangue, podendo prejudicar diversos órgãos. Existem diversas estratégias para pacientes diabéticos controlarem os níveis de açúcar no sangue. Existem medicamentos, existem planos de exercício físico que ajudam nessa eliminação, planos de emagrecimento que não deixam acumular a gordura no corpo e, consequentemente, piorar o diabetes. Mas uma das importantes estratégias é evitar totalmente o consumo de açúcar. E existe uma grande dificuldade das pessoas entenderem isso, porque existem formas de açúcar que são mais refinadas e existem outras formas como demerara, açúcar orgânico, né? Então algumas outras formas de açúcar que eles são menos refinados e com isso dá a falsa impressão que são alimentos mais saudáveis. Realmente, alimentos que passam por menor processo de refinamento, eles são mais saudáveis. Mas, em tratando-se de açúcar, açúcar será sempre açúcar. E vai aumentar os níveis na corrente sanguínea se um diabético consumi-lo. Então, para pessoas com diabetes, não existe açúcar melhor. O ideal é evitar ou substituir por adoçantes artificiais, que o organismo ele acaba não absorvendo isso na forma de açúcar e não piorando o controle glicêmico. Então, qual é o melhor tipo de adoçante para quem tem diabetes? Aqueles artificiais e aquele que o paladar se habituar mais, e isso é muito peculiar. Lembrando que o açúcar ele pode estar embutido dentro de alimentos, principalmente alimentos industrializados. Então é muito importante que se leia os rótulos antes de comprar algum produto, porque o açúcar ele pode aparecer na forma de maltodestrina, xarope de milho, sacarose, então outras formas que acabam aumentando a glicemia. Tá? Então sempre fiquem atentos e diabéticos evitem o consumo de açúcar. Equilíbrio hormonal com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Não tem saída, açúcar é açúcar, mas agora a gente também segue lá para a clínica do Cássio Ropelato, comunicólogo e psicólogo, né, o autor do livro Despertar da Fonte, e ele vai falar sobre o papel da crise. Vamos aprender com ele. Despertar com Cássio Ropelato. Você já se perguntou o que é a crise e qual é a validade ou a importância da crise? Você consegue imaginar alguém num processo de transformação sem passar pela crise? Você consegue imaginar alguém evoluir sem sair do lugar comum, sem sair daquele lugar confortável onde nós nos encontramos? Isso é impossível. Isso não existe. A crise é o fenômeno que acontece na vida de todos nós, na minha, na sua, de todos, como um meio de levar, de nos conduzir para uma transformação, para uma mudança de paradigmas. Geralmente as pessoas que negam, observe atentamente, pessoas que negam, se opõem à crise, elas não fazem aprendizado. E por não fazer o aprendizado, elas não crescem, não evoluem. Todos nós vamos passar por algum momento de crise na nossa vida. Todos nós, sem exceção, vamos encontrar momentos na nossa vida onde nós preferiríamos não ter vivenciado. Mas acontece que isso está aqui. Isso faz parte da minha vida. E me ensina a ser novo, me ensina a olhar de uma maneira diferente. A crise é atravessar a ponte, é poder permitir um aprendizado que posteriormente se transforma em sabedoria. Porque a sabedoria do homem não está ligada aos seus diplomas, ao seu conhecimento científico. A sabedoria está ligada às questões da vida, às questões do espírito, às questões do relacionamento.
O quanto nós nos tornamos muito mais maleáveis, assim como o bambu diante da ventania. Porque ele não quebra, porque ele é maleável. A crise nos ensina que somos impermanentes, que tudo é transitório e que por mais que isso possa gerar dor, o sofrimento é a forma como eu reajo diante da crise. Aceitar que a vida é uma oportunidade que se revela naquilo que me ensina, porque aquilo que eu sei não vai me levar para um crescimento. Eu não cresço, eu não evoluo se eu leio sempre o mesmo livro ou se eu tenho sempre a mesma lição. Assim como você passou na escola por várias lições e por vários aprendizados, você se tornou o que depois de tudo isso? Assim é a vida, uma grande escola onde temos a oportunidade de, através da crise, abrir os nossos horizontes e perceber que a nossa lição é o que nos torna verdadeiramente mais abertos, mais hábeis para o amor, para o perdão e para a reconciliação. Despertar com Cássio Ropelato. Muito bom, Cássio, é sempre muito bom aprender com você aqui no Conexão Saúde. E agora tem aquele cheirinho de bolo no ar, momento Casa de Bolos aqui no Conexão Saúde, porque nada melhor do que começar o dia com aquele bolo caseiro, fresquinho, cafezinho. E a gente começa o nosso ano, né, 2021, começa o ano muito bem, com aquele bolo de fubá com goiabada, com aquele bolo de banana. Olha, o bolo de banana é delicioso, o bolo de fubá é delicioso. E hoje eu vou falar para vocês, gente, o meu preferido. Eu tenho que começar o primeiro dia, né, o primeiro programa do ano com o brownie de nozes aqui para vocês. Mostra essa imagem de brownie de nozes, gente. Peça lá na Casa de Bolos. Fala que a encomenda é minha, que eles têm que dar desconto para vocês. Esse brownie de nozes é um dos melhores da Casa de Bolos. Eu recomendo, eu assino embaixo. Ó, aqui tem duas, né? Eu ia falar 3, mas tem 2 aqui em Araraquara. Na Alameda Paulista, fica na Vila Xavier, 1590, né? Alameda Paulista. Tem na José Bonifácio, centro aqui de Araraquara, 390. E tem na Sinharinha Frota, em Matão. Combinado? Ó, brownie de nozes, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vai adoçar aí o começo de 2021. E agora a nossa querida nutricionista Tuca Baldan vai começar também. Olha, pessoal, essa receita é fácil de fazer e é deliciosa. É uma goiabada grelhada, crocante, com aquele restinho também de nozes que sobrou do Natal e do Ano Novo, que ó, Tuca, manda bala! Minha receita predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje, iniciando esse mês de janeiro, sabe aquelas nozes que sobrou do seu Natal, do seu Ano Novo, das festas de fim de ano? Então, tem uma receita com goiabada gourmet zero açúcar da predileta para você fazer simples, prática, rápida e leve. Vamos lá? A gente vai usar 4 fatias de goiabada gourmet zero açúcar da predileta. Vamos usar 100 gramas de nozes, e daí eu bati essas nozes no liquidificador para ficar como se fosse uma farofa de nozes mesmo. 1 colher de sobremesa de manteiga para a gente grelhar essa goiabada. E aqui eu fiz um creminho de creme de ricota com creme de leite. Deu mais ou menos 80 gramas de creme de ricota e 1 colher de sopa de creme de leite leve. Pus um pouquinho no fogo bem leve, só para dissolver, para fazer essa mistura e pronto, o creminho tá pronto aqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, a goiabada, tá vendo o tamanho dela? Dá mais ou menos 1 dedo cortada, tá? A gente vai empanar ela nas nozes, na farofinha de nozes. Simples assim. Vou deixar ela aqui. Enquanto isso, eu vou pondo a manteiga na panela pra gente dar uma derretidinha nela. E ó, essa aqui já tá, digamos, empanada. A gente vai dar uma grelhadinha.
Enquanto isso, eu vou empanando essa outra aqui, ó. E aí, pessoal, tem que tomar cuidado para não derreter a goiabada, tá? É realmente só para dar uma grelhadinha. Ó, daí vocês vão sentindo o ponto, não tem um tempo certo, tá? E na verdade eu vou voltar ela aqui, ó, para empanar novamente. Agora essa aqui que ainda não foi grelhada, vamos colocar aqui. Eu vou fazer 2 pedacinhos, mas a receita são 4, tá? Só vou fazer 2 aqui porque a gente tem um tempinho meio corrido. Pronto. Agora aqui empanamos a goiabada. Olha que delícia que tá ficando. E aí a gente coloca o creminho de ricota com o creme de leite. E pronto, quer receita mais fácil que essa? Usamos as nozes que sobraram das festas de fim de ano com uma goiabada leve e esse creminho de ricota com creme de leite, com toque de creme de leite. Prontinho, receita pronta para o mês de janeiro. Até a próxima receita. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde e hoje é dia de falarmos sobre elas, as vacinas contra a Covid-19 e o entrevistado é o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex. Mas antes eu tenho um recado importante para vocês aí de casa, que é sobre o H-Saúde, que está aqui em Araraquara e atende toda a nossa região. Agora você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde, o H-Saúde, que é um plano forte com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa e de todo o corpo clínico da Santa Casa. Todo o cuidado que você e sua família merecem num plano de saúde que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, H-Saúde é tradição, é modernidade, experiência e inovação. H-Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade. Promovendo saúde e bem-estar, você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é H-Saúde. Ligue para obter mais informações. 997001350 33223633. Fica entre a Rua 2 e a Rua 3, na Avenida Bandeirantes 436. H-Saúde, maior e melhor para vocês. E a gente volta aqui no nosso bate-papo importantíssimo sobre as vacinas contra a Covid-19. É com o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex. E agora tem aquela grande questão sobre a eficácia das vacinas. A gente tem um dado que a eficácia, Dr. Flávio, fica entre 70% e 90%, né, de eficácia das vacinas. É isso mesmo? O que isso significa? Ah, então não cura 100%? A vacina não cura? O que significa ser 70% eficaz uma vacina? Eu acho que isso é uma coisa também importante para a gente colocar para a população, tá? Lembrando que as 2 vacinas que estão aprovadas, já sendo utilizadas, tiveram em torno de 95% de proteção. Ah, mas se for abaixo disso a vacina é ruim. Não é bem por aí, tá? Então, vamos aguardar os dados das outras vacinas que vêm por aí. Quanto mais, melhor. Que a gente tem 6 bilhões de pessoas para serem vacinadas no mundo, então é uma população muito grande. Tá? Então vai precisar de muita vacina para chegar aí. Então é assim, vamos supor, uma vacina é 80% de eficácia. Não é 100%, isso é muito ruim. Não, significa que a gente vai ter que vacinar mais pessoas para evitar que as pessoas fiquem doentes pelo coronavírus, tá? Então só vai ter que aumentar o número de pessoas que eu vou ter que vacinar
para conseguir chegar naquela famosa imunidade de rebanho ou imunidade comunitária, que é quando eu já tenho um número suficiente de pessoas vacinadas que a doença tem mais dificuldade de se transmitir, porque ela não vai encontrar uma pessoa suscetível a ficar doente, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas, por mais que a eficácia não seja tão alta, maior a chance de a gente chegar nessa imunidade de rebanho ou imunidade comunitária. Mas além disso, eu quero entrar num outro ponto, que as pessoas às vezes não prestam atenção, ou não são pessoas que estudam, né? Claro. Não têm obrigação de saber sobre isso. Mas também tem a questão dos ganhos secundários da vacina. Por exemplo, uma vacina, ela pode ter 80% de eficácia, mas ela pode proteger contra as formas graves da doença, tá? Então a pessoa pode ficar doente, mas em vez dela ter uma doença grave, ela tem uma doença mais leve. Isso também é um ganho importante da vacina, que às vezes não é relatado. E vou dar aqui um exemplo de uma vacina muito comum, que é a BCG contra a tuberculose, que é aquela que a gente toma lá na maternidade. Então nasceu, todo bebezinho recebe aquela vacina, ninguém fala nada, ninguém reclama. E essa vacina protege contra a tuberculose? Não, ela não protege contra a tuberculose, ela protege contra as formas graves de tuberculose. Então olha a importância disso. Por mais que ela não proteja 100% contra uma doença, ela já protege contra as formas graves. Então eu vou ter uma doença mais leve. Isso por si só já é uma grande vantagem. Então a gente tem vacinas com ótima eficácia que impedem a doença, mas também os estudos estão mostrando que as vacinas contra o coronavírus protegem contra as formas graves. Então isso é um outro fato importante que tem que ser analisado. A gente precisa analisar todos os ganhos. E ainda o Dr. Flávio estava aqui contando durante o break que muitas pessoas vão até a clínica e falam: eu não vou tomar essa vacina de mata velho, e às vezes fica com medo, achando... E a gente tem que aqui, a nossa obrigação aqui no programa é mostrar para vocês que a vacina passou por todas as etapas, essas vacinas específicas que já foram liberadas, que foram testadas, e que também tem uma outra questão, doutor Flávio, se, além dos idosos, tem um outro grupo também, né? Quem são as pessoas que estão tomando essa vacina, que o doutor Flávio pode explicar melhor aqui? Quem que vai poder tomar? Quem são os grupos que estão primeiramente ali, né, na porta já da vacinação para tomar, além dos idosos? Que são os profissionais da saúde. Quem arriscaria os profissionais da saúde, doutor Flávio? É isso aí. Imagina que a gente está numa guerra, a gente está vivendo uma guerra contra esse vírus, né? Então as pessoas, mata velho, a gente já ouve isso com vacina da gripe, da pneumonia todo ano, já é um conceito, uma cultura que a gente já vem batalhando para diminuir, para acabar. Porque a gente sabe que essas vacinas, por exemplo, de pneumonia e de influenza, da gripe, são importantes para diminuir a quantidade de pessoas doentes, tá? A vacina da influenza, cabe aqui dizer que às vezes ela tem uma eficácia em torno de 40% e 50%, e nem por isso a gente deixa de vacinar. Então tem que parar com essa história de vacina mata velho, que isso não existe. Tanto não existe, né, que os grupos de risco que estão sendo vacinados nos outros países começam com pessoas, às vezes acima de 80, de 70 anos, que são os idosos, juntos com profissionais de saúde. Então vamos lá, quem vai para uma guerra e vai arriscar os seus profissionais de saúde, que são a linha de frente de combate a essa guerra? Então você não vai arriscar... Numa pandemia. Então você não vai arriscar os profissionais de saúde junto com a população, que é acima de 70, 80 anos, que estão no grupo de risco, são os primeiros a serem vacinados, porque a gente sabe que essa população é a população que mais pode sofrer, que tem menos chance de sobreviver ao vírus, tá? Então é importante a gente ter esse conceito, tá? Então vamos parar com esse conceito de mata velho, de que a vacina é para acabar com todo mundo, que isso não é uma realidade, tá? Lembrar então, de novo, profissionais de saúde e pessoas idosas acima de 80, 70 anos são os primeiros a serem vacinados. Eu vou trazer um dado aqui que é um dado chocante. Na Europa, chegou uma época que 50% da mortalidade do coronavírus eram em pessoas que viviam em instituição de longa permanência, os que a gente chama de asilo. Então são pessoas idosas. Então olha só, é lá que estava a maior mortalidade da doença. Então é essa população que a gente tem que proteger, tá? Proteger e muito. E esse movimento anti-vacinas é triste, não é, doutor Flávio? Porque essa questão, não só no caso, né,
da Covid-19, mas tem outras questões. E se a gente está com essa questão toda por conta da falta de uma vacina, não é isso que o senhor sempre fala aqui no programa? Eu falo, né, nós estamos vivendo um mundo sem uma vacina, né? Imagine sem todas as vacinas que a gente tem disponíveis, né? Infelizmente isso começou, né, e junto com as fake news, isso é uma coisa que espalha muito, então a gente já teve casos de crianças que morreram de sarampo esse ano, né? Sarampo, morreram no estado de São Paulo de sarampo, que é uma vacina que estava ali, está disponível, é fácil, nenhum efeito colateral, e aí esses movimentos contra vacinas, que eu não sei por que existem, mas acabam convencendo algumas pessoas que a vacina pode fazer mal, que pode levar a algum efeito colateral, e aí a gente começa a ver doenças que já tinham sumido, já estavam curadas, não existiam mais, ressurgirem porque as pessoas deixam de vacinar. Então, eu fico até assim de falar disso, porque assim, teve tanta coisa, tanto estudo, tanta ciência, tantas vidas salvas por as vacinas, né? Agora nós vamos ter uma oportunidade de outras vacinas salvarem contra uma outra doença, e existe novamente esse movimento anti-vacinas. E a gente está falando assim, a gente tem países sérios, né, extremamente sérios, o Canadá, o Reino Unido, que são países que têm uma relação com a sociedade muito alta, que protegem muito a sua população, são países em que a saúde é pública, né, e tem essa relação muito importante, estão lá vacinando, né, a sua população. Então, não tem muito sentido ser do movimento anti-vacina, né, nesse momento. Vamos acreditar na ciência, doutor Flávio? Sempre falo isso, vamos acreditar na ciência, tá? Então tem muita gente se esforçando, estudando muito, são muitos investimentos. Muitos investimentos, muito estudo. E tem o outro lado, que é o que a gente vê na prática, as pessoas doentes, graves, né? Porque a gente não quer mais que isso aconteça, né? A gente quer evitar que essa doença continue acabando com vidas, com famílias, que a gente vê acontecendo. E o mais importante aqui no finalzinho do nosso segundo bloco é a gente não morrer na praia, não é? A gente está no comecinho de 2021, a gente viu tanta coisa agora, né? Vamos acalmar um pouco, a gente sabe que está todo mundo cansado, não é, doutor Flávio? A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está cansado sim dessa questão da pandemia, mas falta aí 2, 3 meses para o país se organizar, para o mundo se organizar, para começar aí 6 meses, né, pra gente ter empatia, vamos cuidar um do outro, não é isso, doutor? Eu acho assim, vai ser um ano ainda, né, de muito cuidado. Muito cuidado, e mesmo após você ser vacinado, você vai ter que continuar mantendo as medidas de proteção, porque não é todo mundo que vai estar vacinado, então é importante, de novo, lembrar que as vacinas que estão sendo aplicadas são 2 doses, com intervalo de tempo entre elas, tá? Então não adianta achar que tomou a primeira dose e já está protegido, não, ainda vai ter que tomar a segunda dose. Tá? Então tem todo esse tempo, continuar as medidas de distanciamento social, máscara, álcool gel. E falando aqui da empatia, né, Pri? Uma vez a gente fez um programa super interessante sobre doação de órgãos, né? Falar de como é importante o amor ao próximo, ao cuidado próximo, essa empatia, né? Como sociedade isso funciona bem. E agora a gente tem uma coisa que é muito mais simples, né? Que é tomar uma vacina, e isso é uma prova de proteção ao próximo, de amor ao próximo, principalmente aos mais vulneráveis, como eu falei aqui, os idosos, portadores de comorbidades, que são populações mais suscetíveis. E lembrar, né, as pessoas, tem filho, eu tenho filho também, né, a gente se preocupa com as crianças. A gente sabe que as crianças têm formas mais leves da doença, mas quanto mais a gente vacinar as pessoas, mais a gente está indiretamente protegendo as crianças, porque quanto mais gente vacinada, menor a chance do vírus propagar. Então você vai também estar protegendo essa população específica das crianças. Tá? Então acho que isso é importante, essa empatia, pensar no próximo também. Com certeza. Agora a gente vai lá para o nosso bloco Envelhecer com a doutora Maria Carolina Arbex. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra. E hoje, no nosso bloco Envelhecer, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a perda de apetite no paciente idoso. É realmente bastante comum, é uma queixa que os pacientes trazem bastante, na verdade até os familiares, né? Doutor, meu pai não come bem, minha mãe diminuiu, tá comendo um tantinho assim, né? E aí, assim, então muitas coisas que levam à perda de apetite no paciente idoso, né? Então tem bastante coisa pra gente avaliar, é um tema bastante amplo. Por quê? É bastante comum com o envelhecimento a gente ter, às vezes,
o enfraquecimento da arcada dentária, com perda do dente, com necessidade de uso de uma prótese, por exemplo, né, de uma dentadura. Então, uma das coisas é realmente ver se o paciente está com algum incômodo, se essa prótese está bem adaptada ou não. A gente deve sim fazer, né, para aqueles pacientes que usam prótese, fazer uma consulta de rotina no dentista, para ver se essa prótese está bem adaptada. Às vezes tem ferida, às vezes ela, por conta da dor, tem dificuldade maior de mastigar. Tem pacientes que não se adaptam à prótese, então, pela falta, né, pelo problema de perder algum dente, tem uma dificuldade, por exemplo, de triturar alimentos. E acabam preferindo alimentos com uma consistência mais pastosa, como purê, massas, né, de mais fácil deglutição. Às vezes, outras coisas que afetam, né, o paciente idoso, muitas vezes, ele mora sozinho ou mora só com um companheiro. Então, o fato de não ter, às vezes, aquele convívio familiar, ele perde o interesse de fazer uma refeição, de preparar uma refeição, né? Então, assim, são, às vezes, as queixas depressivas, a tristeza, leva também à perda de apetite. Então, a gente tem que se atentar a todos esses fatores, né? Quando a gente tem uma indicação, por exemplo, de ter uma adaptação da alimentação, preferir alimentos mais pastosos, né, na consistência de creme, de purê, porque às vezes os pacientes falam, doutora, não, é sempre a mesma comida, tudo batido, às vezes a gente tem o hábito de bater tudo junto, igual quando às vezes faz alimentação para criança, né? Bate tudo junto, o arroz, o feijão, a carne, o legume, e aí, na verdade, aquele prato ele não fica apetitoso, não parece palatável. Isso também tem a ver com a perda de apetite. Então, assim, de dica geral, eu acho que a gente tem que tentar identificar uma causa para perda de apetite, se pode ser alguma dor, algum incômodo. Quando há necessidade de adaptar a alimentação, por exemplo, para uma consistência mais pastosa, tentar distribuir bem os alimentos no prato, então tentar bater os alimentos de forma individual, né? O prato fica mais atrativo, mais colorido, né? Isso também ajuda. Trabalhar bastante com tempero, olfato, esses outros sentidos também estimulam, né? Promover o ambiente da alimentação, um ambiente gostoso, então sentar aquele paciente idoso junto na alimentação com outros familiares, né? Ou paciente de instituição, promover um ambiente de social mesmo, de um encontro entre os idosos, isso também ajuda, tá? E quando há indicação, né? Então, ou seja, quando a gente percebe que isso é uma coisa que está insuficiente a alimentação, a gente pode pensar em complementar essa alimentação com algum tipo de suplemento, tá? Então, acho que para isso deve sempre procurar um médico, né? Tem dias que a gente não tá a fim de comer, a gente perde o apetite mesmo, isso é normal. Mas se isso for uma coisa mais corriqueira e frequente, se estender mais, você deve procurar o seu médico, comentar isso com ele, né? E junto com ele decidir algumas medidas para ajudar ou então suplementar essa alimentação quando for necessário. Acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Muito bom, doutora Maria Carolina Arbex, excelente temas aqui no nosso programa, no Conexão Saúde. E agora a gente fala com o doutor Victor de Almeida, que ele vai falar com a gente sobre vacinação de rotina para voltarmos às aulas. Fala, doutor Victor. Pais e filhos, com o doutor Victor de Almeida. Uma coisa muito importante que a gente tem visto, uma falta muito grande, é o descuido com o calendário de vacinação do seu filho. Então, seu filho vai voltar para a escola, é muito importante que ele tome pelo menos as vacinas básicas, tá? É muito importante. Pega o calendário de vacinação, caso contrário você vá no posto ou ligue para o seu pediatra, fale com ele. Para quê? Para que seu filho vá para a escola protegido. Tem uma série de doenças que são muito mais graves na criança do que em qualquer outra faixa etária. Meningite, por exemplo. A criança é super desprotegida disso. Ela com a Covid, ela até tem uma doença relativamente fraca, em compensação, obviamente, ela tem uma chance muito maior do que um adulto de pegar uma meningite. Então, é muito importante, pega o calendário, veja o que está faltando, tá? Procure o auxílio de um profissional da saúde ou vá no posto de saúde e tire suas dúvidas. Isso é muito importante. As crianças vão voltar a ressocializar, graças a Deus, porque o índice de depressão no meio infantil está uma coisa alucinante e, obviamente, o país tem que andar, as pessoas têm que trabalhar e, realmente, se você não tiver com quem deixar seu filho,
é um problema seríssimo. Você faz uma bola de neve e aí a gente teria uma crise muito maior. Bem, resumindo, você tem que cuidar da saúde do seu filho. Dá uma olhada nessa época, que é uma época que, teoricamente, todo mundo só pensa em presente, isso e aquilo, em acertar a carteira de vacinação do seu filho. Isso é muito importante. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito obrigada, Dr. Victor, sempre pela participação aqui no Conexão Saúde. E a gente vai para um brevíssimo intervalo, porque a dupla NutriChef Carla Pires e a Ana da Nação Verde preparou uma receita de começo de ano. É verão e a gente vai ter, espera, aguarde, a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o nosso bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Momento Life, que vem direto da fazenda para a sua casa. A Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina com qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. E agora, a gente vai receber quem no nosso Cozinha Saudável? A NutriChef Carla Pires e a Ana da Nação Verde com os picolés de frutas e flores. É isso mesmo. A gente continua aqui com o Dr. Flávio Arbex, que ele vai dar uma última... Dr. Flávio Arbex, que ele vai dar uma última dica, mas agora a gente vai aprender a fazer esse super picolé delicado, lindo e saboroso com elas. Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Mais um Cozinha Saudável com elas, iniciando o nosso ano de 2021 com tudo, refrescando. Hoje é dia de refrescar com a NutriChef Carla Pires e com a Ana da Nação Verde. Meninas, mais uma vez sejam muito bem-vindas aqui no Conexão Saúde. Obrigada. Fala, Carla, o que a gente começa o ano? Merece um sorvetinho, merece. Com certeza. Eu falo que sorvete não tem época. Sorvete é bom no inverno, no calor, na primavera. Mas eu lembro sempre que tem que ser um sorvete saudável, né? Vamos lembrar do evitar o consumo dos ultraprocessados. Não é aquele que você tira lá do congelador do mercado. Não, a gente vai aprender a fazer o nosso sorvete caseiro. Sorvete de verdade, sem conservante, sem corante. Gente, porque olha, vinda da fruta, não tem nenhum corante aí. Não é linda essa cor, Pri? Maravilhosa! Esse picolé tá demais. O que você achou, Ana? Achei demais. E assim, todos os ingredientes super naturais, orgânicos, né? Tudo da Nação Verde? Sim, da Nação, com certeza. Pri, você já viu picolé com flores e frutas? Não, gente. Agora você tá vendo, a cara da Carla. A louca eu da vou bater flor na Carla Pires. Carla Pires, olha, você é um capricho. Não é lindo, gente? Não dá vontade de comer? E o não, que eu não como, é uma obra de arte. Guarda. Eu falo, gente, depois de tantos esforços, depois de tanta criação, de tanta criatividade, de tanto capricho, a gente vai comer? Tem que comer, dá vontade de guardar. E se eu falar pra você que não tem nenhum açúcar nesse picolé? Melhor ainda, porque a gente quer dar uma desinchada, como diz o povo, desinchada, não é nem emagrecer. Nesse verão, pra gente poder pegar uma praia, né, pessoal? E ó, esse outro aqui, eu fiz uma versão com bebida vegetal e sem bebida vegetal. Então aqui, para quem quiser um picolé um pouco mais substancioso, a gente usou a bebida vegetal de amêndoas, mas pode ser de coco, pode ser o leite, né, para dar um picolé cremoso. E ali a gente usou o quê? A água de coco. Então aquele picolé é a base de água de coco, não tem leite, é só fruta, flor e água de coco. O que já é super doce, né? A água de coco já traz a doçura para o picolé. Você tem várias frutas, então aqui eu coloquei frutas vermelhas. Você pode usar limão, pode usar maracujá para fazer o misturado na água de coco para dar uma corzinha também. A fruta que você tiver em casa.
E aqui, para adoçar a nossa versão com a bebida vegetal, nós usamos a banana, também não tem açúcar. O açúcar da banana é que vai trazer a doçura para esse picolé de frutas vermelhas. Olha, gente, eu não sei, eu acho que já vou dar 10 coraçõezinhos aqui. Adoro Eu não preciso nem corações. experimentar, não preciso nem saber mais, porque olha, Carla do céu, gente. Ai, mas alguma coisa eu tenho que... Né, Amora. Nossa. Essa amora, gente, setembro, outubro é época de amora. Então é uma amora colhida do pé, orgânica. Eu já colhi um monte, congelei. Então essa amora você pode comer sem medo. Delícia. Alguma coisa eu preciso beliscar, né, Não Carlinha? é? E olha que fácil. Eu falo que essa receita não tem como não fazer. É muito simples. Até eu consigo, né? vamos lá. Se eu Se você consigo... não tem o cuco é bom, hein? O coco fresco, a gente tem a caixinha lá da Nação Verde, que é uma água de coco orgânica, né? Então, olha que fácil. Ou é a coco, ou é a água de coco na caixinha. E É uma você água vai... de coco orgânica? É. Tem mais alguma... Não, é só água de coco Só mesmo, água de feito coco. do coco mesmo. Aí você vai preencher a sua forminha. Aqui eu comprei a forminha para paleta mexicana, porque ela é um pouquinho maior, mas pode ser a forma, pode ser copinho, pode ser a forminha de sorvete. Achei legal o esse que formato, você tiver viu, em Carla? casa. Eu Esse achei é um ele pouquinho bem maior. vistoso, né? Não é? Ele fica Gostei. lindo, você consegue ver. E aí, o que você vai fazer? Vai pegar as frutas. Com a água de coco, você vai, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar o mirtilo, você pode colocar, pode pôr a framboesa, pode pôr aqui a amora, a framboesa está maiorzinha aqui. E aí, qual que é o segredo? Você leva de volta ao congelador, que é à medida que essa água vai congelando, você consegue, com o auxílio de uma pinça ou um palitinho, empurrando as frutas e colocando aonde você quer. Porque ou ela vai ficar toda em cima ou toda embaixo se você colocar tudo enquanto a água não estiver congelada. Então volta para o congelador, dá uma congeladinha, a hora que você vê que endureceu, você pode empurrar e aí você vem com a pinça e usa as flores orgânicas comestíveis, né? Você pode usar a pétala. Eu não. Aí dou você pega com a conta. pinça, coloca dentro da sua água de coco, ela vai estar congelada, ela vai entrar. E aí você vai ter esse efeito aqui, ó, de frutas e flores na base inteira do sorvete. Gente, que coisa linda. Pra fazer com as crianças, pra fazer em casa. Uma sobremesa divertida e caprichosa. Colorida e nutritiva. E super fácil, funcional, né? O que eu coloquei também, que dá um toque especial, que eu esqueci de mencionar, tem uma folhinha verde. É o manjericão. Se você quiser um sorvete para refrescar de verdade, limão e manjericão. Suco de limão você faz em casa, põe na forminha, completa com folhinhas de manjericão. É um suco muito refrescante. É a sua dica de hoje, Carla Pires? E Essa ó, receita? eu falei que hoje era super prático. E a gente pode fazer a versão com a bebida vegetal. Aqui também não tem segredo. Já ensinei vocês a fazer a bebida vegetal de amêndoas. É só bater amêndoas que você deixou de molho, amêndoas cruas. Fazer a versãozinha no paninho, o que sai é a nossa bebida, o que fica é o resíduo, que a gente fez a nossa almôndega. Você pode usar no seu sorvete para deixar ele mais enriquecido. Aí é bater no liquidificador. Bebida vegetal, uma banana, para 1 litro de bebida, uma banana, as frutas vermelhas que você tiver em casa, pode ser manga, que fica muito bom também. Adoro. Aí é só completar as forminhas. Eu, para fazer um charme, sempre coloco umas frutinhas na base, depois de finalizar, para que enquanto você está chupando o seu sorvete, no final você ainda tem a frutinha para morder e trazer. Você tem aquele Sensacional. presente. A gente sempre deixa por último o mais gostoso. Não é na hora de fazer. Olha que ideia boa. Sim. Carla Pires, parabéns, gente. Não é simples? Eu tenho Hoje muito orgulho da NutriChef eu Carla falei que a Pires. receita era para todo mundo sair fazendo mesmo para refrescar esse calorão 2021, começando com o pé Adorei, direito. amei. Começamos bem o ano de 2021. Com certeza. Qual que é a dica da Nação Verde? E pra melhorar o ano, né? Começo de ano todo mundo quer fazer esse detox orgânico. E na Nação Verde a gente não trabalha só com alimentação. A gente tem suplementos naturais, cosméticos, né? E um dos nossos suplementos, que inclusive foi o primeiro produto da Nação Verde, não sei se vocês sabem, é o Aloe Potion, que é um concentrado de aloe vera, que é a famosa babosa. Sim. Então ele é um suplemento que você toma todo dia em jejum e ele faz esse detox orgânico. Então Olha ele que desintoxica, bênção. ele abre todos os canais do estômago, intestino. Ele é maravilhoso pra E tudo, você né? trouxe aqui pra gente ver? Eu trouxe, ele tá ali no cantinho, ó. Legal. E o legal é que ele não tem contraindicação nenhuma. Então, pra quem é hipertenso, tem diabetes, não tem problema nenhum. Criança pode tomar. Que legal. Então é super legal. E a gente tem o sabor uva também, pra quem não quer o sabor natural.
E também para complementar, eu trouxe as balinhas de colágeno, que é feito com colágeno hidrolisado. E é uma tentação. Isso com sorvete fica maravilhoso. Eu já tô dava pra pôr aqui olha o que eu tô né? pensando, em cortar e encher o sorvete sim. de balinha. Isso é verdade. Vamos fazer De isso. colágeno, olha lá. Mais 3 receitas num programa só, hein? Sorvete com colágeno, sorvete com frutas vermelhas e sorvete com água de coco. Ó. Exato. Essas mulheres super poderosas, aonde que fica a Nação Verde, Ana? A Nação Verde fica na Rua 4, esquina com a Portugal. O endereço é Avenida Portugal, número 529. E a gente trabalha com uma alimentação saudável. O nosso intuito é tirar a química da vida das pessoas. Então, nós fazemos trocas inteligentes, trabalhamos com vários tipos de produtos. Deliciosos. A gente vem mostrando aqui nos nossos programas. É um produto melhor do que o outro, saudável e que a gente gosta e muito. Você fica onde, Carla Pires? Eu fico. Onde que fica essa mulher? Essa mulher Onde fica, Carla? Onde fica quem ama cozinha, né? Quem ama cozinha. Fica na São Geraldo 234. Então a gente tem o delivery, tem o takeaway, é só você fazer o seu pedido, passar lá e pegar. Tem uma infinidade de delícias saudáveis e funcionais para você. Entrem no Instagram Quem Ama Cozinha, Instagram Nação Verde, Araraquara. Instagram do Conexão Saúde também, vocês vão saber todas as nossas novidades. Sim. Combinado? Fechou, Pri. Começamos o ano muito bem. A gente volta pro estúdio super feliz. Gratidão. Obrigada. Cozinha saudável. Apoio cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. NutriChef Carla Pires, que capricho, como sempre, parabéns. Não tenho palavras para dizer sobre esse capricho, que delícia esse picolé. Ana da Nação Verde, olha, tem que fazer em casa, porque um picolé com flor, gente, a primeira vez que eu experimentei. O senhor já experimentou um picolé com flor? Nunca tinha experimentado. Eu vou experimentar agora. Nunca é tarde, doutor Flávio. Nunca é tarde na vida. Olha que coisa boa. A gente gostaria de agradecer o doutor Flávio, sem antes, porque ele vai dar um recado final depois desse primeiro ano aqui, primeiro programa de 2021, não é primeiro ano, mas é primeiro programa. A gente falou de vacinas. O que o senhor quer deixar aqui de recado final para os nossos telespectadores do Conexão, doutor? Eu acho que é importante dizer que a vacina é uma conquista, tá? Que vai chegar. Temos que comemorar a chegada das vacinas, mas a gente não pode abaixar a guarda, né? Então, a Covid está aí, a gente está vendo os números aumentarem, os hospitais estão enchendo em várias regiões do país. Então, não é para baixar a guarda. Tem muito tempo até a gente vacinar um número de pessoas que consiga diminuir a evolução dessa doença, dessa pandemia. Então, não baixar a guarda. Distanciamento social, máscara, álcool gel. Sei que está todo mundo cansado. Os profissionais de saúde estão cansados também. Então, vamos lá todos juntos para essa luta. Todos estão cansados, mas os profissionais estão muito cansados, não é, doutor? Então, demais. Mas a gente agradece sempre, doutor Flávio, pela sua ajuda, pela sua sabedoria, pela sua disposição por estar aqui com a gente. E a gente agradece vocês também aí, nossos telespectadores. Um bom começo de 2021, que esse ano seja o nosso ano aí de muito cuidado, de muita empatia e que a gente consiga vencer juntos essa pandemia, se Deus quiser, até o final do ano e até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Sucolife. Laranja da Fazenda. Hipersaúde. Certificado de contribuição Ribeirão e região.